Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Vocês acharam que não ia ter conversa hoje, né? Claro que vai ter. A gente veio ontem, sexta-feira, para Itaipuaçu, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro, né? A gente mora na Costa Verde, que é o litoral sul, e agora a gente tá na região dos Lagos, que é a Costa Norte, é o início, na verdade, da Costa Norte, que é onde fica Arraial do Cabo, Cabo Frio, Praia Seca, enfim, vários lugares aí, Rio das Ostras, vários lugares que é Búzios, que a galera costuma passar o verão também. E a irmã do Panda mora aqui e a mãe dele mora aqui com ela. E pra quem não sabe, eles sempre moraram juntos, né? O Panda e a mãe, e o Panda saiu de casa pra ir morar comigo em 2012. E ela veio morar aqui depois disso, porque aí não fazia mais sentido ela ficar no Rio sozinha. E desde então eles passaram a se ver muito pouco, por conta do nosso trabalho, por conta da distância mesmo, né? Que a gente tem que cruzar a cidade do Rio de Janeiro inteiro, cruza o estado, né? Praticamente, para poder chegar aqui. Não é longe, mas é complicado fazer esse deslocamento toda hora por conta do trabalho mesmo, por conta da rotina. Inclusive, muita gente pergunta se a família do Panda não vai muito lá em casa. Por conta de trabalho também, eles não conseguem estar sempre lá. E os meus pais acabam aparecendo mais porque eles são do Rio, né? E eles têm a casa deles embaixo da nossa, então fica mais fácil, assim, pra gente se ver. E eles são aposentados, os dois, então eles são livres pra ir e vir, né? Ficam indo o tempo todo. Enfim, por que eu decidi gravar esse vídeo aqui? Eu acordei hoje, eu queria gravar um papo com vocês, mas como a gente tava em família e né, a gente tava ali curtindo aquele momento do café da manhã, que sempre dura muitas horas em família, eu decidi agora que a gente parou aqui, ó. A mãe do Gustavo parou aqui na igreja que ela vem sempre, aqui a igreja messiânica, o Jorei Center, pra mostrar o Panda para as pessoas da igreja dela. E eu tô com o volante aqui na frente porque eu tô com a mão apoiada aqui pra apoiar o celular, porque eu não tenho um tripézinho aqui. Mas por que eu quero conversar com vocês? Eu aproveitei que eles entraram lá e fiquei aqui um pouco sozinha, no ar-condicionado, tá muito calor lá fora, pra dividir um pouquinho do meu sentimento de como tá sendo o nosso janeiro, né, esse primeiro mês de 2023, e talvez dividir com vocês um pouquinho dos meus pensamentos para esse ano, dos meus pensamentos sobre o que a gente viveu e do que tem sido prioridade, talvez ajudar você a encontrar algum propósito. O que acontece? Depois da pandemia, muitas pessoas, né, colhem até agora resquícios do que a gente viveu. E lá em casa a gente viveu situações muito complexas emocionalmente por conta da pandemia, né? O Panda tem um problema respiratório muito sério, para quem não sabe. Desde criança ele foi um bebê de hospital, sabe? Quando ele era bem criancinha. Então ele tem muito problema respiratório, o pulmão dele é ferradíssimo, ele tem bombinha que ele usa, ele tem problemas asmáticos e tudo. Não sei se é assim que fala, mas enfim, ele tem muito problema no pulmão. E assim que começou a pandemia, quando a gente ficou sabendo que pessoas com problema respiratório, geralmente quando pegavam Covid, morriam, ele entrou num estado emocional e psicológico, assim, muito alterado por conta disso. Por medo, óbvio, medo, né? Acho que todo mundo que teve um pouquinho de consciência sentiu algum nível de medo durante a pandemia. E pessoas que tinham essas... Eu esqueci qual é o termo que eles usavam. Mas eram as pessoas que... comorbidades. Uma lista de comorbidade, né? Que ali, pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, problemas respiratórios, tinham maior tendência de ter uma consequência muito pior por conta do Covid. Então ele se fechou muito nesse período. A gente ficou o ano de 2020 inteiro sem ver a mãe dele, o ano de 2021 inteiro sem ver a mãe dele, e ele foi reencontrar a mãe apenas em janeiro de 2022. E aí, quando foi em julho de 2022, a gente pegou Covid, e aí eles não se viram por um tempinho. Quando foi um pouquinho antes das eleições, a irmã do Panda levou a mãe dele lá em casa e foi lá com o marido dela para eles se verem
porque tinha de novo muitos meses que eles não se encontravam, né? E agora eles estão se encontrando de novo em janeiro. Então é bem difícil, assim, deles se encontrarem e eles se mantêm super distantes. E tem uma resolução minha, pessoal, que eu fiz no ano passado por conta da pandemia, que era de tentar traçar os meus planos do ano de uma forma pessoal. Nos últimos 10 anos, por a gente ser empreendedor e trabalhar com a internet, todo plano nosso tem a ver com trabalho. É assim, a gente podia ir para fora, viajar para fora, por exemplo. Para onde a gente pode ir? Vamos para San Diego, porque tem a Comic Con em julho. Ou vamos para Nova York em outubro, porque tem a Comic Con. Então sempre foi direcionado a trabalho, todos os nossos planos. Tudo que a gente faz, a gente tenta pensar como a gente pode aproveitar para trabalhar nesse lugar também. E isso sempre guiou todos os nossos planos, né? Não apenas de viagem, mas planos financeiros. Por que a gente vai juntar dinheiro esse ano? Para comprar isso para o trabalho, para fazer isso para o trabalho, para reformar isso para o trabalho. Sempre foi assim. E no final do ano passado eu falei pro Panda, eu falei assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido a gente ter todos os nossos planos direcionados e guiados pelo nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é muito importante, sim, na nossa vida. É ele que dá o nosso sustento, é ele que estabelece um direcional saudável no nosso psicológico, obviamente, como toda pessoa que é adulta e sente uma necessidade de ser produtiva, né, de entregar alguma coisa, produzir alguma coisa, ser útil para alguma coisa. Mas ele não é a única coisa que guia a gente. E eu falei para ele que eu estava sentindo um pouquinho de falta, olhando para os nossos anos passados, de fazer planos que fossem pessoais. Planos que envolvessem a família, planos que envolvessem só a gente como casal, planos que fossem assim, eu queria muito conhecer uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro que tem, sei lá, um templo budista. Tá, mas como que eu posso tirar o trabalho disso? Eu sempre, pensei nisso e ele também. Mas às vezes não precisa. Às vezes só isso daqui, teoricamente é trabalho, mas é muito mais a gente, né? É muito mais vida real e construção de vida real. Então, a gente começou a fazer alguns planos e traçar algumas metas. Ele, por exemplo, traçou uma meta pessoal de ver mais a mãe, independente de qualquer coisa. Aqui tem uma internet bem mais fraca, né, do que... Tipo, não tem internet na casa da irmã dele, por exemplo, só em alguns cômodos, assim. Então, a gente fica bem restrito com relação ao trabalho. Mas não tem problema, o que são 2, 3 dias trabalhando num ritmo 20% do que a gente faz geralmente, sabe? É isso, assim, é pesar na balança realmente o que é prioridade para nossa vida e o quão frágil a vida é. O quão fácil é você perder alguém que você ama e se arrepender de você não ter feito escolhas que envolvessem as pessoas que você ama, de fato. Que envolvesse o seu eu pessoal e não apenas o seu eu profissional. O seu eu pessoal e não apenas o seu eu super econômico, pensando no futuro. A gente não sabe se o futuro chega, né? Eu acho que essa foi talvez a maior lição que eu trouxe desse período de pandemia. Eu tô olhando pra frente o tempo todo, porque pode vir carro tanto dali, tanto daqui, então não sei, né? As ruas são curtinhas. E eu fico pensando muito nisso, sabe? Se eu ficar juntando sempre dinheiro pro futuro e me impedindo de viver experiências agora, esse futuro pode não chegar. Se eu ficar deixando sempre para ver o pessoal da minha família, os meus amigos, daqui a 3, 4, 5 meses, pode não chegar também. Então dá aquele sentimento de satisfação pessoal. E aí, outra coisa, a gente sempre veio aqui pra casa da irmã dele, sempre ficou enfiado dentro de casa. E aí hoje eu falei, vamos passear? Vamos dar uma volta na praia? Vamos comer fora, ao invés de vocês ficarem na cozinha? Eles estão voltando aqui, deixa eu parar. A gente já tá indo embora. Isso. E eu guardei esse momento pra gente finalizar esse vídeo junto. Primeiro porque muita gente diz que nos vídeos de bate-papo você não aparece. As pessoas não querem ouvir só a sua voz. A Cris senta pra gravar só quando eu saio de perto. Então, mas eu avisei no primeiro vídeo de bate-papo que o Panda, ele tem uma rotina matinal completamente diferente da minha. Assim, o Panda é lerdo de manhã, gente. Muito. Então, enquanto eu já tô, tipo, a 1000 por hora, o Panda ainda tá, tipo,
Nossa, bom Não, dia. se a Cris falar assim, senta aqui pra gente gravar um vídeo, eu falo, relaxa, que só o meio-dia momento que a do gente vai vídeo gravar. vai chegar. Mas o que eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho da sua visão? Eu tava explicando pra eles, já vou resumir aqui pro Panda, sobre viver experiências que não dependam apenas de trabalho e que esse despertar a gente teve meio que depois da pandemia, né? Com certeza. De viver coisas diferentes. Por exemplo, a gente veio visitar a mãe do Panda e a irmã do Panda. A gente valoriza mais esses momentos únicos depois que a gente sente que quase perdeu. Exato. Né? Quando a gente ficou bem restrito à nossa rotina dentro de casa e ajudou a valorizar também a rotina de dentro de casa, Sim. a gente percebe que, calma, esses momentos são muito valorosos. Sim. E não pode deixar para depois, sabe? A gente tem a oportunidade de fazer se as pessoas estão ali a um dia de distância, a 1 hora de distância, se as situações estão ali também a um levantar do sofá de distância, vamos lá, sabe? Exato. Não vamos ficar esperando as coisas caírem do céu, não vamos ficar esperando o dia ideal, o mês ideal, o momento ideal, a conta bancária ideal. Exato. Não, vamos lá. Entendeu? Porque se a gente ficar juntando R$1 milhão aí para fazer as coisas no futuro um dia, quem sabe, vem outra pandemia, acaba com a gente, R$1 milhão ficou para trás. E outra coisa que eu percebi nesse encontro com a minha mãe. Quando a gente tá junto, normalmente a gente tá junto, mas a gente fica no celular e aí olha pra rede social. A mesma rotina que tem de entretenimento sempre. Obrigatório, Sim. porque senão você se sente perdendo alguma coisa. Sim, sim. Eu resolvi transformar os nossos papos, as nossas brincadeiras em momentos únicos. Pra ser lembrado. E realmente foram, né? E a gente passeou, sabe? É. A gente andou na praia, coisas que a gente não... Nunca Cara, tem fez. mais de 10 anos que a gente vem aqui, a gente não faz essas coisas. A gente nunca passeou junto aqui na região. Não, a gente só fica sentado dentro de casa porque a gente veio visitar a Dona Malvina. Tipo, não, sabe? A gente pode pegar a Dona Malvina e passear e viver uma experiência diferente com ela. Vai ser bom pra ela, vai ser bom pra gente, vai ser bom pra tudo, né? Vai mesmo. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Às vezes, sei lá, a sua poção de amor, a sua poção de felicidade que você fica colocando na conta do universo, na conta de Deus, e tá tudo bem colocar na conta disso tudo. Tudo que você acredita podem ser forças que podem te ajudar a realizar seus sonhos. Com certeza. Mas existe uma força que supera todas as outras, que é a sua sua força. Boa. Sabe, se você não quiser, as coisas não vão acontecer. Exato. Então, levanta do sofá, faz. O Panda tava super triste essa semana. Ele virou pra mim um dia, assim, de repente, e falou: eu tô com muita saudade da minha mãe. Tem muito tempo que eu não vejo a minha mãe, eu tô com muita saudade dela. E aí dói. a gente veio aqui. E é uma saudade que dói, sabe? É uma saudade Sim. que... É interessante, né? Porque existe essa conexão de mãe e filho, que é muito do lado da mãe. Sim. Mas tem um breakpoint que você fala: pera, eu também sinto isso. Sim. Eu também sinto falta. Dá uma reenergizada. Sim. Você se vê, né, naquela pessoa que é muito diferente de você, mas Total. existe algumas coisinhas ali que são muito passadas pra você. Algumas reações, alguns sentimentos, alguns silêncios, Sim. né, alguns pensamentos, uma forma de lidar com as pessoas ao seu redor. Sim. E aí você começa a se identificar e fala: cara, isso aqui é muito precioso, porque é um tesouro da vida e não tem valor no mundo que pague Que supere, uma conexão, né, gerada por toda uma infância. Sim. Por toda uma fase que você não lembra, que é uma fase de bebê, você não lembra, mas essa empatia, essa conexão vai passando, né? É isso. É um carinho que preenche. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu não precisa botar o cropped pra reagir. Só reage, sabe? Só faz alguma coisa. Às vezes uma saída pra ir no quintal já muda seu dia. Exatamente. E é isso, levanta do sofá e vai. Porque a vida tá acontecendo e a gente não pode deixá-la pra trás. Experimente, curta e registre, nem que seja mentalmente, cada momento incrível da sua vida, porque todos valem a pena. Exato. Até os pequenininhos. Sim. Né? Beijo e até a próxima. Tchau. Show.